O time sub-20 do Santos, que vem de 2 temporadas, na qual foi campeão paulista, vice-campeão de uma copinha e semifinalista da copinha seguinte, o Santos sub-20 vai entrar na copinha de 2024 enfraquecido. Porque simplesmente, na véspera da estreia, a diretoria do Santos informou, ou pelo menos deixou vazar, né, porque isso não foi confirmado oficialmente, mas pelos companheiros que cobrem o dia a dia do clube, que o Rodrigo César, que foi um jogador que eu elogiei aqui várias vezes ao longo da última temporada, pela capacidade de atuar em mais de uma posição no ataque, ele pode ser centroavante, podia ser ponta direita, ponta esquerda, podia jogar na meia, um jogador completo para o ataque, rápido, com habilidade, fazedor de gols, batia pênalti, foi trazido pelo Renato para o Santos, né? Ou seja, alguém que entende de futebol. O Santos simplesmente deixou vazar a notícia de que esse rapaz foi retirado da concentração para estrear na Copinha, porque ele foi envolvido no negócio com o Grêmio, do Guilherme. O jogador que ia jogar a primeira Copinha, se eu não me engano, que fez o ano passado o primeiro ano de sub-20, que no sub-17 era os principais, era ele e o David Washington. E o Santos vai emprestar para o Grêmio. Ah, não, mas ele renovou e depois de 2 anos volta. O Grêmio é trouxa, por um acaso? O Grêmio vai pegar o jogador, vai ficar lá ingestando para depois devolver para o Santos bonitinho? Imaginem os senhores, se o rapaz for bem no Grêmio, se ambientar lá, gostar do local e tudo, ele pode voltar para o Santos? Pode. Mas aí no final de um ano de contrato, ele vai dizer, não quero ficar. Ou com 6 meses de contrato, ele vai assinar um pré-contrato para voltar para o Grêmio. E aí? Como é que faz? Assim, carecia uma explicação, porque tem muita coisa dita de forma divergente, mas carecia uma explicação oficial. Aliás, esta informação deveria ter sido dada de forma mais clara. É claro que a gestão começou agora, faz 2 dias, mas isso poderia ter sido falado logo num primeiro momento e não na véspera da estreia do time na Copinha. Então, assim, imagina, o time está sob o comando do Orlando Ribeiro, que ninguém sabe se vai continuar, né? E o Buião, que é o seu auxiliar, o Antônio Carlos. Então o treinador, se alguém falou para ele que ele vai continuar, isso não foi informado para a mídia em geral. Até imagino que se ele fosse ficar, já teria sido dito, olha, o Orlando vai ficar, né? O Buião também. Depois da Copinha acabou, até ele disse na entrevista aqui para o canal que ele é CLT, né? Não tem contrato, então não tem multa, pode ser mandado embora, paga lá o fundo de garantia dele, as férias e tal, e acabou, né? 13º, um mês, né, de 13º, e vai embora. Então ninguém falou se o Orlando vai continuar. Ou então alguém deve ter chegado para falar assim, Orlando, é o seguinte, a Copinha acabou, você pode já procurar emprego. Então imagina o inconsciente do treinador trabalhando ou com a informação de que vai sair ou em dúvida. Porque se ele fosse ficar já teriam dito. Aí o cara trabalha, começa a trabalhar em dezembro, dá uma parada pro Natal, pro Ano Novo, faz uma pré-temporada pra Copinha. E aí tira um dos principais jogadores, seria titular do time dele. Com certeza. Bernardo, Miguelito, Enzo, o Rodrigo César ia jogar. Com certeza ia jogar. Será que ninguém no Santos conversou com o Renato, que foi quem trouxe? O Galo já tá aí faz tempo. Tempo suficiente, apesar dele ter se debruçado no time principal, sobre o time principal, mas ele via os jogos da base. Será que ninguém perguntou para o Galo? Será que ninguém perguntou para o Marcelo Fernandes? Será que essa foi uma decisão do CG, que está aí, do Marcelo Teixeira, do Rodrigão, do Quaresma? Quem foi que tomou essa decisão? Né? Quem foi que trouxe à baila da discussão o nome do Rodrigo César? O empresário do jogador? Santos, é o seguinte, a gente vai liberar o Guilherme, mas
além de vocês, Santos, continuarem pagando uma parte do salário do Soteldo, tá? Nós vamos cobrar. O Santos ainda paga pelo Guilherme, que é um jogador mais velho, né? Mas vai receber do Dodi, tá? Mas paga um e paga um paga para lá, outro paga para cá. Só que a gente empresta para vocês por 2 anos um dos mais promissores jogadores da nossa categoria de base. Cara, assim, eu sei que todo dirigente tem um método de trabalho, tem um jeito de trabalhar. Eu já vi acontecer esse tipo de coisa, de você vender jogador jovem. O São Paulo faz muito isso. Se o Santos estivesse vendendo o Rodrigo César para o Grêmio, num negócio à parte, eu até entenderia mais. O Grêmio, que é o Rodrigo César, ele tem um contrato, a multa rescisória dele deve ser razoável, mas o Grêmio vai pagar 5 milhões de euros pelo Rodrigo César. Eu até entenderia. Mas sem empresta, ele ficar lá, se ambientar, gostar do Grêmio e depois, quando voltar, haja trabalho de convencimento para ele ficar aqui. A não ser que ele torça para o Santos ferrenhamente. E a gente não sabe disso. Vou apelar para o coração do rapaz. Não sei se ele torce para o Santos. O que eu sei é que passa uma sensação de banho de água fria, sabe? Um time que tem bons jogadores, que tem bons meninos. Tem o Ian, tem o Balão ainda, que tem idade, né? Que tem o Samuel, o zagueiro, que é muito bom. Tem o Miguelito, que a gente espera que esse ano mostre o que se espera dele, porque afinal de contas o que ocorreu no ano passado com a morte da mãe dele foi um negócio que abalou o menino, né? Tem o Enzo, que é goleador, tem o Bernardo, que tem uma qualidade técnica aí absurda. O Santos tem o JP Sherman, que é um lateral direito de seleção sub-17, tem o Souza, que também foi até para o Mundial, esse foi para o Mundial, que é um baita lateral esquerdo. Tem muito menino bom. Mas esse negócio do Rodrigo César é muito estranho. Enfim. Estou falando isso porque eu acho que a diretoria do Santos ela tem que atentar para alguns detalhes e me parece que a equipe de comunicação do clube vai continuar. Então tem lá a experiência do Fábio Maradei, do André Mendes, do Vitor Anjos. Está lá o Márcio Calves, que é um jornalista experiente. É preciso conversar com a comunicação, sabe? Para entregar um pacote de dados para o torcedor que seja compreensível, que o torcedor não tome susto. E isso vire objeto de debate entre aqueles que, está muito claro já, tá? Existem jornalistas que trabalham como eu trabalho, né? A gente dá informação, a gente faz uma crítica, eu aqui estou fazendo uma crítica a esse negócio do Rodrigo César, mas eu não transformo a crítica em algo pessoal. Aliás, essa foi uma marca do meu trabalho na gestão do Rueda e na do Pérez. Eu sempre falo aqui, o Pérez, na primeira tentativa de impeachment, eu fui contra porque era politicagem. Na segunda, eu fui a favor. Então, a sabedoria reside em você ser flexível, em você mudar de opinião, e não você ser um radical daqueles, né, que explode bomba por aí, para um lado ou para o outro. Então, está muito claro que o dia foi de uma guerra de narrativas. De um lado, gente dizendo assim, olha, o Marcelo Teixeira sempre fez isso, sempre vendeu jovens para comprar medalhões. Tá, o Marcelo Teixeira comprou o Almir, né? Lá na primeira gestão dele, do Grêmio, depois vendeu para o Japão. O Almir era relativamente jovem, ponta direita, né? Depois, tudo bem que o universo conspirou a favor, mas o Diego e o Robinho só saíram depois de terem jogado 2003 inteiro, 2004, o Diego só uma parte de 2004. O Neymar e o Ganso continuaram no Santos, ficaram para a gestão seguinte, apesar daquela história do Shakhtar e tal, de vender, não sei o que, mas eles ficaram, né? Eu estou tentando, e juro por Deus, não é assim, eu não estou defendendo não, tá? Estou tentando me lembrar qual foi o jogador extremamente promissor que o Santos vendeu na gestão, assim, jogador de base. Por favor, é que realmente eu esqueci, eu não lembro. O Alan Patrick ficou e tal. É que eu acho o Rodrigo César um jogador de um nível
Ah, mas daqui 2 anos, se o moleque não jogar nada, alguém vai pegar esse vídeo, vai fazer um corte e falar, tá vendo lá? Dizia que era craque e não jogou nada. Virou um novo, sei lá, novo Zeca, um novo Neilton. Alguém vai me falar isso, eu sei. O problema é que o fato do Rodrigo César virar para a carreira ou não depende da avaliação nossa. A gente teria que entender isso aqui no Santos e não no Grêmio. Sabe? Então, eu juro, não entendi. Eu estou com matérias abertas aqui que tentaram explicar essa história, o Globoesporte.com. E. Cadê? Tem a do Diário do Peixe também. O jogador foi cortado da delegação e tal. Tem até o do Diário do Peixe. Destaque do Sub-20. Em 2023 somou 21 gols, 21 jogos, perdão, e 8 gols no Paulista. 7 gols em 14 jogos no Sub-17. E 1 gol em 7 duelos no Sub-20. Pelo brasileiro, 11 jogos e 6 gols no Sub-17, 3 gols e 8 jogos pelo Sub-20. Ou seja, ele ficou migrando do Sub-20 para o Sub-17. Essa era a copinha dele, né? Rodrigo César havia renovado com o clube até 2022. Em outubro de 2022, um vínculo até 30 de setembro de 2025. O garoto também acumula convocações para a seleção de base. Em 2023, representantes de clubes da Espanha vieram ao Brasil já para observar o garoto que é de Presidente Venceslau. Chegou ao Santos em 2017. Teve propostas de São Paulo e Palmeiras, mas preferiu jogar no Santos por ser fã do craque Neymar e pela ascensão do atacante Rodrigo. Só se aqui nessa frase está a chave do nosso problema. Se o Neymar voltar em 2025, aí quando acabar o empréstimo lá, ele liga para o Rodrigo César e fala, é o seguinte, eu sei que você gostou do Grêmio, mas eu estou aqui agora, vem jogar comigo. Só se for isso, né? Aí eu vou aqui aos detalhes do negócio que está no pacote da compra do Guilherme, matéria da Ana Canhedo, no Globoesporte.com. O Santos vai desembolsar 4,8 milhões para ficar com o atacante Guilherme, mas também liberou o jovem Rodrigo César, de 20 anos, como compensação para o clube gaúcho. Emprestado por até 2 anos. O que isso significa? O Santos pode, tem alguma cláusula que se o Santos quiser trazer 1 ano antes, pode? É isso que eu estou dizendo. O até 2 anos, deixem aberto. O cara vai ficar lá 2 anos ou pode vir antes? Qual é o mecanismo que liberaria ele para voltar antes, né? Rodrigo entrou no pacote justamente pelo clube enxergar a necessidade de reforçar o time profissional e usar as moedas de troca que tem à disposição para tal. Tá, o Rodrigo César vai chegar jogando no time principal do Grêmio? Porque eu estou tentando imaginar a cabeça do Grêmio aqui. O que ele vai ficar fazendo 2 anos no Sub-20 do Grêmio? Vai ajudar o time a ser campeão gaúcho, campeão brasileiro da Copa do Brasil? Quando ele tiver, e se ele jogar bem mesmo lá, aí depois o Grêmio fala, não, tá indo embora. O Grêmio tá fazendo um negócio desse sem ter nenhuma garantia de que pode ficar com ele depois, tá sem o passe fixado, tá dizendo aqui não há valor de compra fixado. Então, quando acabar o contrato, o Santos e o Grêmio vão conversar, mas enfim, é isso. Eu até me estendi nessa história porque eu estou abismado, estou surpreso com isso aqui, né? E até tem um tweet interessante do Giovanni Martinelli do Diário do Peixe, que ele falou aqui, ó. O caso Rodrigo César hoje deixou 2 coisas claras. A nova gestão não fazia ideia de quem era o jogador e chegou com a premissa falsa de que estava tudo errado na base. A repercussão nas redes assustou muita gente no clube. A base precisa melhorar em estrutura e ter mais dinheiro para a captação. A busca por atletas para o Sub-20 que vai disputar a Copinha foi ruim. Não espero muito do time na competição. Se chegar nas oitavas, estará acima das minhas expectativas. Mas a geração 2008-2009 é uma das melhores do país. Ele completou aqui: a transição do futsal está sendo muito bem feita. A integração foi ótima. O Ricardo, gerente, fazia um trabalho bem decente.
Era só dar sequência, melhorar a estrutura e ter mais dinheiro para investir na captação. Eu tenho que... Eu sempre cito aqui porque o Giovanni Martinelli tem ótimas sacadas. Essa foi uma delas. Sensação que dá é que ninguém perguntou para o Marcelo Fernandes, para o Galo. Enfim. Depois de tudo isso, eu vou falar da estreia do Santos na Copinha. Meus amigos, um grande abraço, de volta para mais um vídeo aqui do nosso Canal 10. Hoje este é um conteúdo em nome de Cicobi Unimed Metropolitana. Sede em Santos, na Rua Doutor Carvalho de Mendonça, 187 na Vila Matias. O telefone é o 13-3229-8855. Tem Cicobi também em São Vicente, Guarujá, Praia Grande, Cubatão, Peruíbe, Mongaguá, além das agências na capital paulista, Grande São Paulo, ABC e importantes municípios de Santa Catarina e do Rio de Janeiro com a incorporação do Cicobi Santa. Eu aproveito e peço para você que está chegando agora aqui ao canal para que se inscreva, ative as notificações, deixe o like que também é importante. Se quiser, torne-se membro do canal. Podendo também compartilhar os links dos nossos vídeos na sua rede social, no seu grupo de WhatsApp. Ajude o Canal 10 a continuar crescendo. Eu só vou finalizar um negócio que eu deixei em aberto na primeira parte do vídeo, que foi o seguinte: a guerra de narrativas, esqueci de falar. Tem gente que está descendo a lenha no Marcelo Teixeira. E tem gente que está dizendo que não tem nada disso, não tem problema nenhum. O moleque é fraco, o moleque depois volta. Gente, não é assim. Não é nenhuma coisa nem outra. Você não pode pautar a sua opinião em cima da gestão do Marcelo Teixeira, que mal começou, porque você tem ódio dele. Ou porque você não arrumou emprego na gestão dele. Ou porque você tinha promessa de ser empregado no clube por outro candidato. Ou porque você tem birra, porque você, sei lá, não gosta do Marcelo Teixeira. A gente não pode analisar desse jeito. Toda gestão vai ter erro e acerto. Todas elas. Quem criou o falso cenário de que vai ser tudo ok, que vai dar tudo certo, tá maluco. Isso não existe. Os caras vão cometer erros. Agora, tem erro que é crasso. Eu, na eleição, na campanha, eu perguntei, não vai ter erro cabeludo, né? Não vai ter contratação de William Maranhão. Até agora não teve. Tem uns aí que você pode até, Otero, se vier o Casares e tal, né? Esse Rainer, tem jogador, Marcelinho, tem jogador que precisa se provar. Mas todos dentro de um nível econômico aceitável. Né? Não é nem um absurdo que nem o que pagam aí pro Mendonça, que nem faz mais parte dos planos, né? Vamos combinar. E esse tipo de, né, Modesto, Roma, Júnior, de gestor do feminino, e você dá um jogador desse pro Grêmio, assim, num negócio desse. Então, assim, vai ter crítica, né? E vai ter elogio. Então não pode ser a oposição radical de um lado e do outro os caras que não tem problema, o moleque é fraco, não, daqui a pouco volta, isso aí não é nada, o que importa era garantir, né? Tá vendendo o almoço para comprar a janta, o que importa é garantir agora, lá na frente a gente não sabe o que vai acontecer. Não pode ser assim. Você não pode, quem fala isso parece que nunca viu um jogo desse menino no Sub-20, nem no Sub-17, desculpa. Achar que a gente pode abrir mão de um atleta desse nível, era a copinha dele essa daqui. Era para ele ser destaque na copinha. Abrir mão de um jogador desse. Aliás, perguntaram para o Orlando Ribeiro, falaram para ele, vamos negociar. Tá? Ele já estava sabendo disso? Já estava treinando o seu moleque? Né? Enfim. Então nem tanto ao céu, nem tanto à terra. Você que é oposição radical ao Marcelo Teixeira agora, segura a onda. E você que acha que está tudo bem, deixa ele fazer o que ele quiser, também tem que segurar a onda. Não é assim não, né? Nós temos que ter equilíbrio na análise, porque a crítica justa, é isso que eu sempre falo, a análise que às vezes é um pouco apimentada e tal, mas ela ajuda a abrir os olhos, porque tem muito puxa-saco também, que tá tudo certo, hein, presidente? Tá tudo ótimo, e não tá. Então, ajuda mais, às vezes, alguém que tem esse papel de ser o chato de plantão. Então, eu vou ser de vez em quando aqui, quando for necessário, tá bom? Dito isso, nós vamos estrear na Copinha. Nesta quinta-feira, o jogo é Cazé TV, tá bom? Às 19h45, YouTube, Cazé TV de graça, Santos e Remo. Esta partida, Santos e Remo, é jogo da Copinha.
Eu até tentei descobrir uma possível escalação do Santos aí, mas não obtive êxito nesta missão. Mas eu já citei aqui alguns jogadores que eu imagino que estarão em campo. O Enzo, o Miguelito. O Bernardo, eu vi alguma coisa de que ele estava lesionado. Onde que foi que eu vi? Deixa eu ver aqui. Que ele teve uma lesão no fim do ano e parece que a lesão agravou. Aqui, ó. A Laura Marcelo do Diário do Peixe também. Bem possível que o Bernardo também fique de fora da copinha inteira. DM apressou um pouco a recuperação e aumentou para grau 3 a lesão que ele tinha. O Santos talvez divulgue uma nova lista com o corte, inclusive, também do Rodrigo César, né? Então são dois desfalques. O Rodrigo César e o Bernardo. Ele teve uma lesão grau 2 lá em dezembro do ano passado. Previsão de retorno era no fim do mês. Expectativa que não preocupe, deve pegar a reta final de preparação para a Copinha. Isso aqui é um tweet da Laura do dia 14 de dezembro. Aí ela atualizou agora, né? Ela que acompanha bastante as sereias e a base. E o menino está lesionado de novo, então a gente vai saber nas próximas horas aí se ele vai ser cortado mesmo. Então, é isso. Ian, Balão, Miguelito, Enzo. Tem o Felipe Laurindo, que também é bom jogador, que renovou o contrato recentemente. Vou ver qual vai ser a escalação que o Orlando vai montar contra esse Remo, que o Remo é um time tradicional, né, do futebol do Pará. Não sei como é que eles chegam para essa condição, né, para a Copinha. E vamos ver o que os meninos vão fazer. Repito, transmissão da Cazé TV. O Santos que... Qual é o grupo aqui, minha gente? É tanto grupo na Copinha que é um negócio absurdo. O Santos está no grupo 26. O jogo é em Diadema, lá no estádio do Água Santa, né? Na preliminar, às 5h30, o Água Santa pega o Nova Venécia. Nova Venécia, Remo, Santos e Água Santa, estes são os times do grupo. Então, que o Santos possa estrear, né? A gente fica com saudade, apesar de tudo, né? De ver o time em campo. Vamos ver como é que vai estar a camisa do Santos. Isso é um detalhe que me chama a atenção. O Santos, ele tem evitado apresentar a Blaze e no uniforme da base, todos aqueles patrocínios de manga, omoplata, aquilo tudo não tinha. O único patrocínio que tinha na camisa era da Blaze. Vamos ver com que uniforme o Santos vai entrar em campo nesta quinta-feira, 19h45, 7h45 da noite. E qual vai ser a escalação, né? O Santos tem a obrigação de passar de fase, né? Classificam 2. Se não passar de fase é uma vergonha, independentemente de ser uma transição do Marcelo Teixeira ter assumido agora. Aliás, ele foi no CT, conversou com os meninos, a Santos TV soltou um vídeo lá, né? Fez lá um incentivo, deu lá um incentivo para a meninada. Como é pertinho de Diadema, né? A viagem não precisa, o Santos não tem que se deslocar, pode voltar para cá o tempo todo, né? Entre um jogo e outro. E vamos torcer para um bom futebol, né? E ver onde esse time chega na Copinha, depende dos cruzamentos e tal. Vamos ver se aparece aí algum jogador que possa surpreender. Quem sabe, né? Com tantas ausências, o Miguelito possa realmente desabrochar e ser o cara do time nessa competição. Mas não dá para contar só com o jogador. Vocês veem o Palmeiras, que lava a égua toda hora agora nas disputas de base. É um time que tem 4, 5, 6 jogadores de altíssimo nível, né? O Santos precisa correr atrás de estar no mesmo nível. Mas passa por isso também ter lá aquele CT, lembra? CT de base, lembram que eu falei? Estrutura para molecada, para as meninas também, para as sereias. Eu sei que tem pouco tempo, tem que resolver tudo do time principal que vai estrear na temporada, mas é só bom não cair no esquecimento que tem time que está na Copinha aí, tem time que está na Copinha, time de empresário e tal, time do interior do Brasil, que tem CT de base, que é um luxo. Que é um luxo. E o Santos tem os campinhos lá da entrada da cidade. Campinhos! Aquilo eu me recuso a chamar aquilo de centro de treinamento. O Santos tem 2 campinhos na entrada da cidade. E tem o CT Repelé, né? Um time que tem uma marca registrada, Meninos da Vila, que tem a história de revelações que o Santos tem. Não tem uma estrutura decente para os seus jogadores de base, é um negócio absurdo. Mas eu espero que isso mude aí ao longo da gestão do Marcelo Teixeira, tá bom? Então é isso, vamos acompanhar, boa sorte aos meninos e depois da partida
eu trago aqui a análise do que foi essa estreia do Santos na Copa São Paulo de Futebol Júnior, lá em Diadema, né? Grupo 26 da competição, tá certo? E neste período de entre-safra, eu também ofereço vídeos de futebol de base, do futebol principal do Santos, para a Cicobi Unimais Metropolitana, que é uma das apoiadoras do Canal 10. Eu vou ficando por aqui, muito obrigado a todos pela audiência, um grande abraço e até a próxima. Tchau, pessoal.